Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é a alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Uhul! Alegria. Uau! Episódio 100, alegria de viver. Episódio 100 dos grandes, porque do outro já vai no 800 e tal, não é? Ou não? Sérgio? Eu não falo este episódio. Este episódio é aquele que ele não fala. Agora já estraguei. Ok. Não sabia. Pena de ti. Não sabia que ias fazer isso. Pois, eu não te avisei. Pronto. Mas, pronto. Desculpa lá. Bem-vindos ao episódio 100 da Alegria de Viver. Temos connosco não um, mas sim dois convidados. Temos Joca Silva e temos Hélder Reitor. Em substituição de Rafael Videira. É preciso Sim, dizer. Porque é nós preciso. queríamos fazer uma celebração especial com Joca e Rafael Videira ao mesmo tempo para os ver a lutar. Pois não era uma celebração, era uma battle. Uma battle. Não ia íamos acontecer. íamos encostar-nos, íamos ficar a vê-los os dois a debater. Eles discordam muito. Sim, O Hélder está aqui, merecia um episódio só dele. pois. Ainda não veio cá, mas pronto, foi. Mas que vocês nunca o convidaram, apesar de já terem dito que o iam convidar. E quando nós dizemos que vamos convidar, nós convidamos. Mas ainda bem que me chamaram hoje para o 100º episódio com este bolo e esta festa tão grande. Pois, é isso. É a lição caramba. 100 hoje, pois. Obrigado. Devíamos ter bolos e. Trouxeram torta de cake. Não. Vocês faziam festas de lição 100? Lógico, Claro. por todos Eram os os mais motivos para fixes. não ter aula. Exato. Pois é isso. Mas Às vezes era um bolo Da cantina. da cantina, do bufete. Já trazia dois bolos do bufete. Era a torta de cake, que para mim era o clássico. para mim era o clássico torta de cake. também havia isso. Torta de cake, dois chumóis de litro. E eu gostava da torta de cake, mas nunca comprei isso para mim. Nunca. Tipo, olha, eu vou comprar uma torta de cake e comer, nunca. Eu já cheguei a comprar, mas para lanchar. Quando era garoto, ia a comer como se fosse uma sandes. Daquelas A sério, compridas. fizeste isso? Fiz isso. Mas aquela de chocolate e morango, Sei. Que nojo. não gostas dessa? Morango. Aquela que tem Não, os creme. bolos de morango nunca gosto. Chocolate é bom. Mas tu achas Não que gostas ele de tem mesmo cheesecake? morango? Uma torta de cake Por tem isso mesmo morango. Ainda pior. E Os cheesecake morangos de morango? artificiais. Gostas? Cheesecake já é bom. Ah. Mas depende do cheese. Eu tenho uma maldição com cheesecake. Uma maldição? Sim, tenho uma Intolerância à amiga. lactose. Não. Tenho uma amiga que faz um cheesecake tão bom que agora todos os outros cheesecakes que eu como sem ser aquele não prestam. Ui. Esta amiga não apresenta ele, o boi. Pois não, mas tu estragas-me o cheesecake todo. Mas pronto. Primeiro, eu acho que cheesecake é sobrevalorizado. Vamos começar por Pá, aí. aquele não é, acredito. Acredito que Os outros passaram a ser. Quem é que um dia olhou para um queijo que cheira normalmente a chulé e disse: eu vou fazer um bolo disto? Alguém que se enganou. E alguém que se enganou, se tropeçou. 90% das criações em culinária. Aliás, Sim. o próprio Pois, queijo possível. também foi engano. A Sim, primeira pois é vez isso. que alguém fez queijo foi: olha, o leite como a estragou, cerveja, deixa-me yes, comer. exato. Yeah. Pá, eu não sou grande fã de cheesecake, confesso. O cheesecake depende de duas coisas fundamentais, que é a qualidade do queijo, se o queijo for porcaria num coisa, e da qualidade da compota que tu pões por cima, Ok. não é? E depois Pronto, já agora a qualidade da bolacha Maria. Aquilo não, leva a bolacha bolacha Maria. Maria ou só está ali a fazer Depende da aquilo. bolacha, pode não ser Maria, pode ser digestivo. Ok. Já inventaram com Oreos também. não? É pá, pois. A civilização realmente está perdida. Já estamos aqui. Mas é melhor que uma torta de cake. Quem é que está a mexer no microfone? Para quieto, Joca. É melhor que uma torta de cake. Tu comeres um malavajão pela rua Eu já comi, mas era garoto. e comer um bolo de aniversário sozinho. Tipo, Não, é que eu mas vou dizer, comprar, não é comprar. um. Não tenha havido o aniversário, não é? Tu vais, olha, quero um bolo de é aniversário. assim, eu já fiz várias vezes. Tipo, vou jantar sozinho. Eu vou ali ao supermercado, compro qualquer merda para destruir. Nunca me passou pela cabeça comprar um bolo de aniversário para comer de sobremesa. Mas também é difícil agora Um que vem, vianeta, nunca comi. vêm todos congelados, caralho. A questão aqui é: há coisas que se tu fizeres sozinho é automaticamente um passo para o suicídio. É capaz. Comer um É bolo por de aí. aniversário sozinho é um sinal de tristeza tão grande. Mas se tu gostas muito de bolo de aniversário, Pois é tens de isso. esperar que alguém faça anos para comer. O teu bolo de aniversário preferido era aquele que tinha relva artificial. Sim, jogar à bola. futebol, Jogar à jogo bola, de futebol, campo de não é? Sim. Por que raio que tu vais privado de comer um campo de futebol só porque não há uma criança de 10 anos a fazer aniversário? Mas queres um bolo desses fora do aniversário, não é só um bolo na mesma? Pá, Deixa de ser um bolo de aniversário.
Não sei. O que se diz se é feliz aniversário é bolo de aniversário. É bolo de aniversário. Senão não, era só um bolo de um evento desportivo. Mas Não. tornou-se uma cena agora não comprar bolo de aniversário, comprar os bolos que gostas para fazer de bolo de aniversário. Pois. Mas isso é batota, porque esse deve estar ao lado do bolo de aniversário. Sim, Pois. Deve ser É um os bolo brigadeiros. extra. O bolo de aniversário para cantar os parabéns não pode ser um bolo. Olha, comprei um cheesecake e meti-lhe uma vela. Não conta. Não conta. Pois não. Eu preferia. Pois. Pois não, mas está errado. Uma romântica. Bolo de aniversário. Não, o bolo de aniversário é aquele bolo que deve ser só aquele pão de ló básico, sabes? Com recheio no meio e uma cobertura simples. Que é para, se vier algum puto levar as velas e esculpir o bolo todo, não ter pena. Percebes? Agora, o bolo bom, aquele que eu gosto, longe com os putos daqui. Do meu Espera, mas bolo. vamos aqui fazer um ranking. Qual é que é o teu bolo preferido? Sei lá. Não tens um? Não. Ou um bolo que odeias? Bruna Leite tem aquela cena dos bolos de velha, não é? E tem um que eu discordo totalmente. Qual é que é o bolo Eu- velho que ele diz que não presta? Não, que ele diz que, Aquele que é não, ele bolo diz que não velha. presta nenhum. Ele diz que, pronto, queques, madalenas, bolos que sejam rijos, de arroz. bolo de arroz, mas depois tem um em particular que eu gosto e eles dizem que é bolo de velha. É a pata de viado. Pata de viado sei o que é é isso. transição. É pata, Pata de viado. de viado não é quando se fica a ver a vulva das cuecas, não é? Também, não, isso é pata de camelo. Isso é ok, camel toe. Sim, mas não é isso? Não, Capô de fuso. não é que aí é com cara, que coisa. É tipo, imagina se serras um tronco de Natal, mas assim na diagonal, ficas assim com um bolo, tem uma camada de ovos no meio e não é tem lenha. coco. Eu não gosto disso. É quê? Não sei. Lenha. Faz no tronco de Não, eu Natal. estava a dizer o estilo, mas Mas eu, se é um bolo também, o tronco de Natal. Sim. Eu não sei. Sim. Só sei bolos de É anos para e- enfeitar, isso é para enfeitar as mesas. Ninguém come aqui. Não, se for bem feito é bom. É? O truque de Natal bem feito fica uma torta espetacular. Acho que nunca comi. Mas é. Meu bolo preferido, bolo rei. Ora, aí está uma ideia. Bom, o bolo rei só é verdadeiramente bom se tu lhe tirares as cristalizadas. Não, eu gosto. Se tu lhe tirares as Então isso não é bolo rainha? chama-lhe como quiseres, que eu já não momento de raturas de bolo já não é para mim. Não, bolo rainha é sem cristalizadas. não é só frutos secos. É só frutos secos. Aí fica espetacular. Fica um grande bolo rei. Um grande bolo. Agora as cristalizadas não gosto. Eu gosto. Mas há algum bolo que vocês recusem a comer sem ser Peraí, bolo o rei? Helder Reitor ainda não disse. Pois é isso. É o bolo de arroz. Comi durante muitos anos, gostei muito, mas depois a minha bisavó morreu engasgada com e eu nunca mais toquei. Espera aí, isso é real? É uma Sim, piada. sim. Não, aconteceu mesmo. Fogo. Opa, pois isto aquilo já estava meio recesso. Espera aí, muito desculpa, seco, tá ela bem, isso é engasgou-se. uma coisa tão específica, meu. É fácil. É verdade. É que é apanhei uma trauma. história que dá assim uma volta. Tipo, stress pós-traumático com um bolo de arroz nunca. Não, é que eu Mas rápido- bolo de arroz é outra. Pá, Mas bolo eu de gostava arroz. muito. o bolo de arroz matou a minha bisavó, é uma história. Sim. Não, Triste. eu só me deixou triste foi quando eu percebi que aquilo era a especialidade das casas todas. É alguém que está a tocar. É. Não, meu. É o Parece teu. que sou eu. Atende, Ok. atende. Não, é o meu patrão. Estou, Bruno. Boas. Olha, estou aqui na rádio, vim ao Alegria de Viver promover as noites do Oaks. Precisas de alguma coisa ou podes falar depois? Estamos em direto. Pronto, está bem. Depois há de sair para a net para tu ouvir. Está bem? Até já. Está bem, meu mano. Até já. Ok. Foi um momento. Isto para dizer que em termos de rádio não foi grande momento, mas em termos de princípios foi um bom momento, porque nunca se rejeita uma chamada a um chefe. Nós aqui somos amigos dos chefes. Ele é meu patrão. É nosso patrão, na verdade. Pois é verdade. Que eu agora trabalho lá no Oaks, no bar, então Ah, é? é o patrão dos dois. Mas é o patrão do Oaks ou é o patrão do patrão do. É o dono do o. Oaks. É o dono do Oaks. É o dono Ah, do Oaks. Ok. Não dou por ser Quem meu patrão. organiza as noites de comédia, daí o patrão do Joca e eu trabalho lá, o Ok. patrão meu. Pronto, um abraço para o patrão do Oaks. Chama-se Bruno. Chama-se Imagina Bruno. tu. Lá tu. Ok, estávamos a falar de bolos. Exatamente. Algum bolo que tu te recuses comer, Sérgio Duarte? Por coisas morais? Não. Tipo se for feito em Israel, por Se- exemplo. Israel ou de Golfo? Já algum bolo matou alguém da tua família? Era o que eu ia Pá, perguntar. não, mas foi essa história agora ficou-me. é Fiquei a verdade. pensar, não tenho histórias dramáticas com. Não há nenhum Com que me- bolos? que eu me recuso. Não, eu fiquei Se for traumatizado. Um bolo estragado fora de prazo. Caracol com passas.
caracol como um... Não, o bolo. Eu como tudo, se for... Eu não sei o que é Como isso. tudo, meu. Eu para a minha Mas tu estatura conheces devia conhecer bolos? mais bolos, mas por vistos Tu não. conheces bolos? Não, o problema dos bolos. Primeiro, vocês curtem bolos? Claro. Não, Espera aí, porquê é que ninguém fez a manobra da Emily à tua bisavó? não sei. Se calhar não estava Agora lá sou ninguém eu. a ver. Agora atende o teu patrão. Não, é Não, spam. não é. É spam. Olha, isso é uma boa chamada para se atender. Oh, ao não, vivo. para quê? Para ouvir. É Olá, tipo tem Newton, mas ao contrário. Recebemos o seu currículo. Recebemos o seu Ao currículo. contrário, sabes? Não era engraçado. Quero fazer likes no TikTok. Não. Recebemos o seu currículo e o senhor parece um senhor extraordinário. para fazer Extraordinário. like no TikTok. No TikTok, eu ia dizer uma coisa. Se faz uma partida que se faz com os telefones, mas não vou dizer porque estamos na rádio, isto não convém que se espalhe. Mas depois em offline eu digo. Calma, estamos na rádio, mas sabes onde estás? Sei, mas Não isto é se um vai podcast espalhar assim também. tanto, Não, caralho. não. Isto é daquelas que não é. Não dizer. Ok. Eh, Contas depois. Estava eu a dizer que fiquei traumatizado quando percebi que os bolos de arroz eram a especialidade das casas todas. Porque aquilo diz à volta no papel especialidade da casa. Nunca viram? Mas é sempre o mesmo papel. Pois, e eu olhava e está bem, mas quando tu és tivés a um restaurante ou um café, achas que é aquilo. Sim. Então diz especialidade desta Tu vias casa. a vitela embrulhada no papel a dizer especialidade da casa também. É a especialidade da casa onde nasceu o bolo de arroz. Pois, mas sim, mas quando tu tens de 9 anos ou 8 e vais a um café ou uma pastelaria, achas que é aquela. Yeah. E depois vais a outro sítio, tipo a 50 km de casa, porque estás de férias ou o quê? E dizes, para lá, mas estão maldrabice. Yeah. Mas E os então bolos de arroz não sabiam igual em todo lado? A mim sim. Eu, quando comia, não é? Lembro que em todo lado que eu comesse um bolo de arroz era por isso que eu gostava de bolo de arroz. Já sabia o que é comer. Ok. Então o que tu gostas mais do bolo de arroz é previsibilidade E consistência. e exato. consistência. Até ele ter desiludido profundamente Sim. ao revelar-se um Esse assassino de avós. Bisavós. Bisavós. Yeah. Sim. E o meu Minha bolo bisavó favorito- morreu de Então- gangrena. Que bolo Isso é um bolo esse? também. Mas isto pode ser considerado um bolo de velha, ser um bolo que já com cadastro de mortes, Se calhar. de assassinatos de Que velha. as velhas têm. Não, mas isso parece que as velhas têm um abismo pela morte, assim, se elas já sabem que é um bolo de velha. E pode ser considerado eutanásia, assim, não é? Pois é, pois é. Pois é, em vez O meu de médico prescreveu-me 3 queques e 2 bolos de arroz. e uma pirâmide. Uma pirâmide. Sabes qual é a pirâmide? Sei. Que O de chocolate. restos de bolos. Mas é o chocolate. Sim, E é depois pirâmide. que é. Exatamente. Levam Aquilo uma cobertura de chocolate. Sabes como é que se faz aquilo? Não. É o resto dos bolos todos, é triturado, faz aquela. Tipo, as bolas de mel também é assim. Tipo, faz aquela gosma Yeah. e é aquilo. E Mas pronto. bolos de mel curto. Mas o resto de bolos de onde? Dos pratos das pessoas? Aqueles Sim, não. Vou raspar. Não, os que não se vendem, não é? Ah, ok. Mas podia ser engraçado. Alguém deixava um eclair a meio. Olha, isto vai para Isto a vai para a pirâmide. pirâmide. Isto era para uma piada, reaproveitar. era uma piada de Raul Solnado, que portanto provavelmente não era dele. Que ele, pelo lado Se temos espanhol, aqui bife era- com rolo solnado. Não era, é conhecido que Tens de criar um bife, meu. Gosto mais de bife do que de bolos. Também sou já fiz isso com o Fakir. Um bife. Não, calma, ok. Tens de criar um bife com uma cena que. De uma dimensão diferente. E pode ser uma. Não dentro do stand-up. E pode ser que se ganhe clout, não é? É isso. Yeah. Percebo isso. Eu partindo do princípio que eu sei o que é clout. É atenção. É O atenção. mal do rolo solnado é que ele não vai responder ao bife. Pois é isso. Não, por isso é que eu Parece, só é muito unidirecional esse bife. Não, já é conhecido com os textos da guerra e não sei o que. Sim, esse Que não eram era- todas adaptações. Sim. Na altura. Pronto, então há um desses textos em que ele diz uma piada que é: eu esqueci-me do violino no restaurante e fiquei preocupado. Porque naquele restaurante tudo que eles deiam para em cima das mesas eles rapam para fazer rissóis. Para fazer croquetes, é isso. Fazer croquetes. Que é, tudo que fica em cima das mesas, agora imagina que tinha um violino. A economia circular tem de se. Não, é reaproveitar, não está mal. Porque Existe agora é aquela cena. Map, Too Good To Go? Too Good To Go. Sim, mas que os gajos conseguiram meter agora nas embalagens, em algumas embalagens, aquela coisa de se passou do prazo, não meta já no lixo, cheira, toque e prova, é assim uma coisa. Tipo, se tiver ver, prova. Yeah. Eu às vezes aproveito essas cenas, 30% de desconto porque está no dia em que passou o prazo. E comes tudo no dia.
Às vezes não, e às vezes depois. Eu já comprei bolos nessa cena. Sim. De ir ao fim do dia a uma pastelaria, Sim. buscar o que há. Sim. E é uma depois uma surpresa pessoa bem- recebe tipo 18 bolos Pois para é. comer naquele dia. E eu penso, não vou comer isto. Eles basicamente estás a pagar para seres tu a meter os bolos no contentor. Eu vou criar uma app que é o Too Good To Go ao quadrado, que é pessoas que já compraram Too Good To Go e do dia a seguir está muito mais barato ainda. E dizer que a bola de Berlim com 5 dias é muito melhor. Muito melhor. Porque o molho fica caramelizado, Fica. rijinho, estaladiço. Pá, pega lá. A minha mãe estava a dizer no outro dia para não ir ao restaurante no dia depois do apagão, que eles saiam servir comida estragada nos restaurantes. Também estava a dizer isso? Sim, e eu Não, que para não. o que faz sentido era, se eu tivesse um hipermercado que eu tinha feito, era pegava nas carnes e punha tudo nas carrinhas de transportes de carne e mandava-os ir dar uma volta, que é para a carne manter pois. fresca. Yeah. Sim. Podia ser. Porque a Mercadona disse que Tipo o ele Speed, o filme Sim, Speed, sim, sim, mas sim. para manutenção do frio das Sem a carnes. Sandra Bullock. Mas nem precisas andar com o carro, era só deixar o carro ligado. Sim, Aí ponto sim, morto. Não, mas eu estava a imaginar a frota a fazer trabalho no sentido de pá, vais ali e depois apanhas aquele restaurante e aquele. Yeah. Pronto. Que diziam. Eu cheguei a Há isto. Uber Carnes depois. Sim, que era o Mercadona, que disseram que o Mercadona que levou tudo para um armazém em Espanha. E eu pensei, da tanga, eles ficaram foi com as carrinhas na viagem. Pois, levaram tudo para a Espanha, valia-lhes muito. Não, que é um armazém que eles diziam, que eu ouvi dizer, mas isto, histórias de apagão, nunca Sim. é que havia que eles tinham um armazém que tinha geradores. Ah, Que ok. era tipo o state of the art deles, que não tinha. Será Ok. que é uma boa ideia de negócio? Comprar uma frota de carrinhas frigoríficas para quando houver um próximo apagão e buscar Opa, sim. as carnes todas? Ou então, Desde- vocês repararam que uma das Se eu fosse empresas. se eu fosse o CEO da EDP, eu fazia isso. Olha, Depois desligava a eletricidade. uma das e às empresas, frotas, uma das empresas a seguir no Viva era a Grupel, que a especialidade é geradores. Mas é mesmo. Eu vou-te dizer, a única coisa, o que é que há uma quantidade de coisas que eu já decidi que vou adquirir após o apagão, Ok. que é, Um rádio. eu safei-me com o rádio, foi um trauma, porque eu não tinha uma porcaria eu moro no terceiro andar e não tinha elevador, portanto eu já não vou sair de casa. Esquece, Ok. Se terceiro andar. esquece, já não vou sair de casa. Depois, Podias ir e não voltar Era também. isso, não Aquela é? coisa de chi. agora Ficavas a conhecer os seus durmo vizinhos. no carro, a gente durmo no conhecer carro, os vizinhos, não é? durmo no carro e tal. Não, a minha cena estava, pá, não vou a lado nenhum, não vou fazer nada. Não vou para o carro porque tenho meio tanque de combustível que pode fazer falta. Ok. Portanto, deixa-me estar em casa. E só que depois não tinha um rádio que funcionasse. Foi descobrir um tablet que eu tenho na cozinha só para ver as receitas e não sei o quê, que estava sempre ligado à corrente e portanto estava carregado, que tinha FM. Ah, boa. Só que depois precisava dos headphones. Depois para a antena, não é? Pois, e não tinha. E depois fui lá à minha mala dos gingareiros, como eles costumam chamar, Sim. e tinha lá um cabo que era ligar o cabo às mesas de mistura. Os telefones à mesa de mistura para dar som, e aquele também serve, e só foi-me assim. Ok. E portanto, o rádio, mas tem de ser daqueles rádios que é 4 em 1, que é rádio, lanterna, powerbank e rádio, lanterna, powerbank e que carrega solar, a pilhas e a manivela, Pois. que é para um gajo estar safo. Devia ter pessoal, pá, com máquinas de calcular a funcionar. Lembram-se aquelas que Sim, tinham solares. As solares. Sim, e o trabalho deles. Eu passei o apagão a fazer contas numa dessas para me entreter. Ia escrever. Sem contas à vida. Ia escrever, Ana, ia escrever 85. Sim, a rir-me sempre. O meu trabalho foi isso. Opa, o que é que eu vou fazer sem redes sociais, sem telemóvel? Olha, vou fazer contas. Olha, eu cheguei a estar tão em pânico que a determinada altura cheguei a considerar ler um livro. Ok. Imagina Isso tu. não cheguei a esse ponto. Por acaso cheguei. Imagina tu. Mas eu fazia, às vezes em miúdo, eu pegava na máquina de calcular e punha 1 mais 1 mais 1 e depois carregava no igual sempre. Yeah. Até chegar ao E. Sim, até chegar ao máximo. Sim. Quer ver aquilo Mala, andar para a que frente. número chegavas. Sim. Ok. Era um jogo, não deixa de ser um jogo, não é? É verdade. Sim. E eu fazia. Eu vou comprar isso e vai ser um camping gás. Já lá está em casa. Uhum. Porque eu tudo É tudo em minha casa é elétrico. elétrico.
Ok. Depois, em minha casa também. Eu safei-me, Eu nem eu água safei-me. tinha A por determinada causa da altura. bomba do prédio. Parou. Não, eu isso tinha, essa ainda dava. A determinada altura, uma pessoa lá em casa, que eu não vou dizer que era a Mónica, que era chato para ela, vira-se para mim, esclarecidíssimo, e disse: não, podemos fazer café, que eu tenho aqui uma cafeteira daquelas antigas. Pois, só que é E eu, placa. boa, e como é que sempre dei? Pois. Já não há café. Eu tenho uma cafeteira dessas, não tinha também, porque é o meu caso. Em minha casa é tudo É tudo elétrico. E não, Não, já temos uma botijinha Mas de eu gás. passei o apagão assim, sem me preocupar muito, porque isto daqui a 5 minutos está de volta. Não, eu não. Sempre. E Então, chefe, é só mais 5 minutos. só mais E 5 eu a minutos. determinada altura já estava a fazer as contas, quanto é que custava um cabo assim grossinho para ir a Lebreiro, que costuma fazer uma puxada para Gaia. Para ir lá fazer uma puxada, liga na CD da barragem direto. Então penso lá com o HDMI dos grandes. Não, HDMI, uma Sim, eu daqueles sei. fusíveis, fazer um gato como deve ser, um cabo Pá, grossinho. pois. Depois eu vinha pelo dia abaixo, sabes? Yeah. Não tinha problema, para chegar ali a Gaia era fácil. Eu fui às compras quando veio a luz. Ou seja, quando estava a chegar, pá, às 8h30, fui ao continente. Já não havia papel higiênico. Nem reparei, não fui a esse corredor. Mas não havia garrafões de água, isso não, só garrafas. Mas ias comprar coisas normais ou coisas que te faziam Ia comprar falta coisas para o para o apagão? dia a seguir. Ok. Ia comprar coisas para o dia a seguir, estava com medo Tipo que o o frigorífico. rádio, Não. Foi só isso. Coisas para o dia a seguir. Ia comprar água, ia comprar umas cenas que desse para cozinhar sem ter de cozinhar, Sim. mas eu tenho o fogão a gás e pouco mais do que isso. Não ia fazer compras para estar 2 anos num bunker. Na minha cabeça já estava outra coisa, que era, foi um dos entretenimentos que eu tive de tarde, que era transformar um carregador daqueles de pilhas DC, daqueles de carro, Sim. sabes, de isqueiro de carro, um desses que depois dá 5 volts do outro lado, fazer um monte de pilhas de AA normais, ligá-las todas para alimentar aquilo, para carregar o telemóvel. E depois cheguei ao desenho, tudo pronto. Quando tinha o desenho pronto e as contas feitas, para a capacidade das pilhas e tudo, disse: pronto, agora é só soldar aqui uns. Pois faltou isso. Mas a parte mais importante que fizeste. Fiz, que era. E a parte melhor, que é a parte em que tu, do caminho, do aprendeste. caminho, exatamente. É mais importante o caminho do que o destino. Estive ali 2 horas ao solzinho a apanhar a vitamina D, foi isso. Não, mas uma coisa, isto agora essa é importante eu se falar pouco, que eu fiz e que o pessoal deve ter cuidado. Há uma regra que diz: tu, para poupares energia no frigorífico, deves ter o congelador e o frigorífico sempre o mais cheio possível, porque quanto mais cheio tiver, mais conserva ao frio. E eu no congelador sou muito nazi com isso. Então tenho umas quantas placas daquelas. Mas não é assim porque tens pessoas lá dentro. Sim, e em cinza já em cinza. O teu frigorífico é a gás também? Não, sim, são todos, sabe? Mas todos os frigoríficos são. E eu tirei de lá umas coisas às riscas, que já foi pijamas. E se vocês sabem aqueles cobetes azuis, Sim. das lancheiras, pronto, isso é ótimo para, numa situação destas em que vocês ficam sem eletricidade, passarem para cima, do congelador para cima, e elas ficam a servir como fontes de frio para o resto do. Ou seja, boa. crias uma mala térmica gigante. É no isso, frigorífico. é isso. Yeah. E se calhar aquela comida no to-go aparecia 2 dias depois. Yeah. Se calhar foi isso que eles puseram nos caminhões de continente. Foram buscar cobetes à casa dos colaboradores. Os colaboradores todos. E essa é uma. O pior é que a Mónica foi fazer o caminho de Santiago. Nesse dia. Não, no fim de semana passado. E eu fui a uma loja da especialidade comprar-lhe umas botas. Porque há aquele ditado japonês que é que compra sempre o melhor calçado e o melhor colchão, porque quando não estás num, estás no outro. E então, para quem vai fazer tantos quilómetros, e a Mónica é um bocado forreta com ela própria, não por estúpido que ela arranjou para ficar com ela, e eu com essas coisas preferiria eu. Pronto. Então fui-lhe comprar umas botas muito fixe, e o gajo começou-me a fazer o fado de me vender um powerbank que carregava com baterias, com solar. Que é um powerbank que imagina que é assim, tipo do tamanho de um telefone. Uau. E que tu depois chegas lá Metes na mochila. e depois aquilo desenrola e fica tipo pai como 7 ou 8 painéis do tamanho do telefone e fica por ali fora. Só que o estúpido custava 120 euros. Eu disse: 120 euros a quantidade de powerbanks que eu compro e levo carregado. Depois, 3 dias depois, para um bom apagão. Olha, Que é para tu aprenderes.
a dar valor Deve ter sido esse gajo que desejou mal. Não, foi ele que foi lá fazer o corte. Porque sabes que aquilo foi mecânico. O motivo do apagão foi Aí mecânico. tu já sabes? Foi Espanha, França e tudo. Ok. Também não sabes. Eu sei, já percebi. Já percebi. Eu não percebi quando ele daquela contou esta piada lá gajo fora. do- Sim, do. Gostei. Eu sou um mecânico. Espanha, França e tudo. Sim, sim. Ok. Malta. Sem. Sim. Queríamos falar de um tema e temos aqui se calhar as pessoas indicadas. Qual é que é a vossa opinião sobre fisioterapia pélvica? Porque é que estão as pessoas indicadas aqui? Não sei, achei. Como é que não se pode ter uma opinião sobre isso? Pois é isso. A realidade, a pergunta é mais ao contrário. Pronto, a ideia é, se vocês... Tenho um amigo que tem uma namorada que está grávida e ela optou por fazer a fisioterapia pélvica. Diz que é bom e que ajuda no nascimento. Mas eu não sei se vocês têm conhecimento do que é a fisioterapia pélvica. É uma variação dos exercícios Kegel. É. É. Mais O intrusivo. que é que ela é fechar e abrir o. Não é? O buraquinho. O buraco. Não só. O buraquinho e os músculos todos músculos ali. todos, Períneo e não sei o quê. É mais períneo, sim. Yeah. Pá. Só que depois é uma variação, porque depois é Agora lembrei-me de fazer isso. com o movimento. Estás a fazer? Estou. Neste momento. Eu Eu também. fui a um enfermeiro que aconselhou fazer isso. Sim. E ele exemplificou, tipo, sentado na cadeira assim. Fez isso? Fez, é isto. E eu lá, ok. Ok. Que é para quando estás sentado e fazendo, porque a longo prazo uma pessoa não está a diferença. É. Não? E então eu acho que é isso. E depois, só que também mexe com articulações e com. Não é? E com posicionamentos diferentes. Eu fisioterapia pélvica, aquilo que me vem à cabeça quando tu disseste isso, é tipo a Shakira lesionar-se a meio de um concerto E vou-lhe fazer e tipo, só fisioterapia. consegue fazer a cena para um lado esquerdo. Só faz Já para o não- low. E eles vão lá e Eles vão lá, endireitar. vão lá endireitar a pelvis dela para ela voltar a alinhar como é que se chama? A dança que ela faz. Sim, tipo, dança do a ventre. dança do vento, para ela alinhar aquilo. É isso, Ok. mais ou Mas menos. por norma a fisioterapia não é só necessário quando há algum problema de saúde. E ele disse que E ela há quem, estava grávida. há quem diga que a gravidez Nesse caso, pode causar problemas às Gravidez é uma senhoras. invasão parasitária, sim. Portanto, eles apanharam essa bactéria que vai crescendo Chama-se criançoma. e só ao fim de 9 meses é que conseguem libertar isso. E então há pessoas que defendem que deve-se ir ao ginásio da vagina para depois, no momento do parto, não ser tão difícil. Vais treinando Certo. as paredes. E Certo. tens uma pessoa que faz isso, um especialista nisso. mas Qual é que é a não está vossa grávida, opinião? No caso. Hã? Mas que no caso não está grave. Não. Mas está a fazer na mesma essa Eu já a vi fazer isso em na alguns sites. Que é, mas viste vídeos disso? É que é. Pronto. E eu acho que a prática do fisting não é boa para ninguém. Ai, mas é assim intrusivo, é invasivo. É. Existe uma invasão pélvica. Portanto, Mas isso é para ter imagina. o filho. Essa parte eu sei. O quê? Para se fazer um filho é preciso haver entre. Não, mas na mas parte tá- depois de já feito. É um especialista, ou uma especialista vai lá à casa invadir o coisa para ir alargando. Alargando, é isso. E vai levando pesos diferentes e tudo para aumentar a intensidade e tal. Não sei. Vai levar vilos sucessivamente maiores. Chama-se um vagina bell. É um kettlebell de vagina e que vai alargando. É mesmo. Não, não é. ok. Não, é mesmo só com as mãos. Qual é que é a vossa opinião acerca disso? É o que Ou eu seja, digo. vocês fazem um filho e depois, durante alguns meses, vão tendo uma pessoa lá em casa que vai alargando. Eu acho que se. Alargando, vai, não é, vai dando elasticidade muscular E, às tantas- ao. e depois na hora pode ser cesariana e aquilo não serve para nada, não é? Sim, Pode acontecer também. pode acontecer. Opa, eu acho que sim. Tudo que seja para a saúde das pessoas. É? E para, sim. E para a sim. Acho que podemos entrar numa daquelas coisas de casal em que o marido, o pai da criança, também por simpatia, por coisa, também se punha de rabo para o ar e também deixava. Isso sim. Podia ser. Isso sim, solidariedade. Para os dois Solidariedade. grávidos.
Os casais não dizem isso, estamos grávidos. Sim, acho que sim. O quê? Meter-te o mindinho na uretra? Opa, treinar a elasticidade do cu. Ai, neste caso do cu, mas neste Sim. caso tinha que ser a uretra. Pois. Vocês nunca fizeram esse Não, exercício porque quando eram era- mais novos? O quê? Tentar levantar coisas com uma ereção? Sim. Tendo coisas no pênis e tentar levantar para... Não sei. Isso é um treino... É a mesma coisa, mas versão masculina. Epá, sim. Mas qual é que era a dor a seguir? É levares uma chapada? Não tem dor, é só... Não é só se para aquilo é ficar um rijo. músculo, devia crescer para e ficar ficar mais... rijo. Aquilo não é um músculo. É porque o órgão é vascular, não é muscular. Pá, então estive a treinar para nada. Perdeste Pois. tempo a fazer esse tipo de musculação. Sim. Pá, talvez no balneário. Com a toalha. Com a Pá, toalha, eu acho levar a que podia toalha. ser. Não, Podia podia ser a Saber quantas fisioterapeuta. toalhas aguento. Porquê que o Secas fisioterapeuta... ou molhadas? Porquê que o fisioterapeuta pélvico não treina o marido, ou o parceiro, ou o namorado, para fazer esses exercícios? Pode acontecer. Pode o marido ter Para uma não- Pá, formação... mas é um profissional. Tá bem, mas não há de ter muito que saber também. Sim, estas universidades para fisioterapeutas é uma treta. Aquilo Toda a gente sabe disso. Qualquer pessoa faz. que eu acho sobre isso é. Este é um dos motivos pelos quais eu não quero ser pai. Ok. Por causa da fisioterapia pélvica. Por tudo. vá. Ok. Não, é um tema que me perguntaram e eu queria saber a vossa opinião. Não, Isso é quase como os... E a tua opinião? cariopatras. A minha opinião, eu acho fixe. Tu sentes-te confortável que alguém recorra a isso? Sim. Até Claro, porque é um como é amigo que- dele, percebes? Não é ele. Sim, é um amigo. Não, se fosse comigo eu sentia-me confortável. Ok. Pronto, isso é Era que na importa. boa. Isso é que importa. Na boa. A cena da paternidade é uma coisa que eu até abordo no meu solo, que é. Pois é, fala disso. Vamos fazer um segue, anda lá. Já estava. Eu sei, anda lá. Nem é verdade. Mas era para não parecer tão natural. Eu não gosto quando as coisas parecem Nem é naturais. verdade, não falo nada disso de paternidade, era o que Ok. faltava. Joca o humor tem solo. É verdade. Já apresentaste aqui também. Não é verdade. Eu dei aqui a notícia. Sim. Eu apresentei. Porque eu até esteve aqui de óculos de sol para não me estar a olhar na cara com a saber e a não poder dizer. Ok. Pois é, ok. dessa vez foi um convidado diferente, porque a tua personalidade estava diferente nesse dia. Eu também. fui outra pessoa de Foste outra propósito. pessoa. O Joca de óculos de sol é uma coisa, o Joca sem óculos de sol é outra. Eu, Ok. eu estava aqui a resguardar para não dizer. Então foi. Foi uma. Foi uma conjugação de fatores. Que é. Eu custa-me muito aquela parte burocrática. Sabes? De. Agora vais abrir um teatro, vais tirar a licença, vais a bilheteira, vais a não sei o quê, vais a não sei o que mais. Isso chateia-me imenso. Eu nunca. Logo das primeiras coisas que me levou a nunca me autoproduzir uma coisa desta. Mas é preciso tirar licenças? Acho que sim, que há alguns. Ok. Há situações que tens Olha, de- um dia, quando fizermos isso, temos de tens de- tirar sim, licenças. tens de tirar a licença para abrir ticket lines e não sei o quê. Não. Tens de fazer um contrato. Ou há assim umas coisas. Ou seja, estás a ver, já eu chateado. Sim, não, é um contrato muito difícil. Eles mandam-te um papel, tu assinas, mandas de Mas volta com o meu nome? e está tudo bem. Estás a ver? Não dá sempre para tudo com o teu nome. O que é que acontece? Depois, a realidade é uma, tu só vendes os bilhetes mediante a tua notoriedade ou a tua relevância para a situação. Isso era uma das coisas que também me chateava. Foi porque eu não queria fazer um solo. Mas espera aí, tu estás a explicar porque é que estás a fazer O que é que isso? estou a fazer agora? E só aos 17 anos de carreira é que isto vem. Que é, porque é que é um solo do humor negro? Que não é só humor negro. Ele também se chama denso por causa disso, porque os cambiantes são muitos. Eu não tinha. Era-me difícil eu vender. Eu não queria fazer um espetáculo ali no Estado da Bandeira e chamar-lhe um solo. Um solo implica para mim maturo. Fazer É? pelo menos. Para mim, sim. Ok. Na minha perspectiva, é. Mas Ou seja, a doutrina diz isso, é? a doutrina eu já deixei, catequese há muitos anos. Ok. Mas está Nós temos colegas, eu tenho colegas que às vezes fazem isso. no Código Civil do Do stand-up diz stand-up, isso. não é? Do stand-up. Sim. que fazem isso, que é bom, vou queimar este material. E filmam, fazem uma data num teatro, fazem. Eu não queria fazer isso. Ao fazer, queria que fizesse as cidades principais do país.
E Quer dizer que as que não estão, Não tu são não as principais, consideras não as são as principais. principais. Ok. e o que é que Por acontece? exemplo, Leiria. Leiria é uma das principais. Ah, é? Ok, essa é. Há quem diga que não existe, mas para mim existe. O que é Mas que que acontece? cidades é que vai estar? É Porto, Lisboa, Na Coimbra? primeira fase Porto, Lisboa, Coimbra e Aveiro. E depois do verão vamos estudar uma segunda fase de provavelmente Braga, Leiria, Faro. Braga, Leiria, Faro, falta-me outra. Évora, Santarém, No, Castelo talvez Branco, Aveiro, Viseu. talvez Aveiro. Viseu. Talvez Aveiro. Viseu já está. Ah. Vou agora. Talvez Aveiro e repetir. Aí Porto. disseste Aveiro na primeira fase. Não disseste Não, Viseu, disseste Aveiro. Aí foi? Foi. disseste Então Aveiro. enganei-me. Porque é Viseu. E eu repetir Porto e eu Lisboa. Ok. Dependendo do como vai. Porto e Lisboa está mais ou menos fácil. já Então tu fiz- assumes que é um sol do humor negro, Sim. mas ironicamente, pelo que estás a dizer. Não é Disseste, ironicamente. É humor negro, mas não Mas é porquê só. é que há essa necessidade? Isso eu quero saber. Porque isso interessa. Porquê é que há a necessidade de dizer que é humor negro? Porque está a produzir É Chiado, não é? É Chiado Comedy Club, que é especialista e tem já estas datas em que vende sempre humor negro. E ela já chega ao público do humor negro. Ou seja, e eu estou confiante que os 50 minutos que eu vou apresentar de solo se encaixam dentro do que aquelas pessoas esperam. Ou seja, Ok. não é só humor negro, mas que estão dentro do. Pois, mas o rótulo, as pessoas que o deem, tu fazes o teu humor, não tem de ser negro, não tem de ser Certo, de mas observação, tem de isto é uma ser- questão de. Percebo isto, mas isso será mais fácil quando já estás a vender os bilhetes pelo teu nome e não dentro de uma dinâmica que já existe. Ah, ok, já percebi. Ou seja, eles já têm a dinâmica do humor negro e eu estive a falar com o Tiago sobre isso. E ele disse: Name dropping. o Tiago Estive a falar com o Tiago. é o senhor Do Chiado. do Chiado Comedy Club. em que chegámos à conclusão que seria mais interessante fazer dizer humor negro pôr do que não pôr, porque mesmo para ele poder ser demasiado disruptivo, estar a vender uma coisa completamente diferente Ok. do que acho que tem. Mas, Fogo, mas é uma sabes, cena pensada, Jota, mesmo. mas Sabes que eu sou esse gajo? Mas em vez, Pois, em vez de caralho. meteres humor negro e dizeres isto é humor negro, se tu fizesse um cartaz e tivesse em tronco nu a seres crucificado Sim, com e com umas umas asas asas negras negras. atrás, o pessoal, ok, é humor negro e não precisavas dizer que é humor E negro. metias, era humor joca. É isso, não é? Assim com os pulsos cortados e a sair cortados. assim coisas. Exatamente. Cabeça rapada porque estavas com cancro e a seres crucificado, coisas assim desse género. Sim, abrias o casaco, estavas com a média debaixo do casaco, assim, uma cena qualquer. Opa, estou de casar. Sabes que eu já fiz? Devias ter uma toalha ou duas a fazer exercícios com... com pênis. Exatamente. Ok. E pronto. E então vou fazer isso. O que é que aconteceu? Foi muito giro, porque eu não. O que é que me levou a mandar-me para a frente? Eu fui fazer uma noite ao CAA, onde era. Isso é o quê? É o Casa do Artista Amador em Famalicão, Ok. que é o meu amigo Pedro Miranda que promove. E era uma noite de humor negro, eu ia fechar aquilo, ia ser o último. E cheguei lá e acho que foram 2 que faltaram, ou 3, o que era. E então aquilo estava com 2 tipos para atuar, que faziam para aí 5 minutos cada um, e mais ninguém. Ok. E eu virei para o Miranda e disse: "Então eu resolvo isso." Portanto, fiz 40 e tal minutos e não fiz o meu material todo. Ok. E então na minha cabeça ficou: há de estar aqui um sol do humor negro. Ok. Está bem. Só que depois a segunda era a qualidade, não é? E isto terá qualidade para ir para um solo o quê? Eu fui abrir o espetáculo do Léo Lins ao Porto. E o Léo Lins está meio queimado do pessoal se esticar a atuar muito do opening act ser muito grande. E disse-me para fazer ali 8, 10 minutos. Eu tudo bem, fiz 8, 10 minutos e eu saio e a seguir entra uma promoção das coisas que ele vende. E ele fica a olhar para mim e diz: "Porquê que saíste?" E eu: "Foram 10 minutos." E ele: "Estava tão bom, porquê que saíste?" E eu: "Foram 10 minutos." E ele: Não, continuavas porque o público estava a adorar." Eu: "Mas não foi isso que nós tínhamos combinado." ok. E depois estivemos a falar e ele é que também me animou a fazer o Sol do Humor Negro, que diz que pronto, correu muito bem e gostou muito. Eu, pronto, também sei. Então, mas isso é está a material dizer. recente? Algum material é recente, outro não. Ok. Mas Qual é o material mais antigo que tens? Quantos anos tem? o mais antigo é 2015, Ok. que é uma piada sobre o Bataclan. Ok. E aí tens de explicar às pessoas o que é o Bataclan.
Mais ou muitos menos. não eram nascidos. Não, a 2015 ainda Yeah. não dá, porque é o humor negro já Sim. 2015, 2025. Com 10 anos não podem. Yeah. Se o Bataclan foi 2015. Foi. Foi. Tenho a impressão que sim, não é? Yeah. Novembro de 2015. Novembro de 2015, já, foi isso. Em novembro. É piada. Foi. Lembras-te da banda que estava a tocar? De Eagles of Death Metal. Exatamente. Que aquilo é uma tanga. A banda nem é Death Metal. Não. São águias. Não sou O- É metal, mas são águias. acho que foi o Josh Homme dos Queens of Stone Age. Estava a ouvir a música que eles eram amigos e disse: "Epá, isto parece Eagles, Sim. mas do Death Metal." E ficou, Yeah. ficou assim Sim. o nome da banda. Que é na mesma ordem do Sultans of Swing. Sabes a história dos Sultans of Swing? Não. Sultans of Swing dos Dire Straits. Sim. É uma banda que eles vão ver tocar e que eles estão a dizer We're the Sultans of Swing, que eles estão a gravar tipo, uma grande ego trip. Yeah. E depois o gajo está a explicar porque é que aquela banda nunca foi a lado nenhum. Um porque arranjou um emprego, outro foi com a namorada. Mas o tema da música O é esse? tema da música Ok. é esse. Giro. Ou seja, Mas eu pensei que isso era sobre eles. não, é sobre uma banda que eles viram. E na mesma, o Sou Bom dos Chutes e Pontapés é sobre um guitarrista que eles tinham para trazer antes do Cabeleiro, o Francis. Eu tinha o Francis, saiu e entrou o Cabeleiro. E quando fizeram uma audição 1, assim. E o gajo dizia: "Não, eu sou muito bom porque eu toco muito bem e eu sou." Depois ok. chegou lá e não dava 2 acordes. Então é essa música e esse Sou Bom é irónico. Opa, esse gajo hoje em dia seria grande comentador de televisão. Certamente, não é? Eu nem fazia ideia que o Nuno Rogério fez a audição para o guitarrista de Chutes e Pontapé. Era engraçado se tivesse feito. Isso era giro, caralho. Sim, que era ele, não era? Sim. E o Milhazo no saxofone. Em vez de Gui. Então, Joca, denso. verdade. Primeira data onde? 17 de maio em Coimbra, Em Coimbra. que é para abrir na cidade dos estudantes. Malta, comprem bilhetes para lá porque está quase esgotado. Já só tenho 4 bilhetes vendidos, portanto faltam 96. Portanto, Coimbra está espetacular. Depois, a data seguinte é 21 aqui no Porto, Sá da Bandeira, e já há mais de meia casa, já 70 e tal bilhetes, já está quase esgotado. Depois é Viseu, que também Onde é que vais a Viseu? é no IPDJ, que é uma sala muito fixe, mas grande, ou seja, Quantos lugares tem isso? há de ter 100 e tal para perto de 200. Ok. Mas a sala é muito boa, que eu já lá atuei e é fixe, a sala é muito fixe. Só que é tal coisa, tu tens de considerar aquilo. A sala tem uma divisão a meio, tu tens de considerar metade da sala morta para trás. Ok. E o que é que vai abrir para ti, a Welder? Não, quem vai abrir para mim vai ser o Hugo Soares. Estive a combinar com ele e à partida o Hugo Soares vai fazer os Achamos meus que era acompanhantes. demasiado confuso para as pessoas ver 2 gordos cabeludos e de barba atuar a seguir um ao outro. Tinha piada, porque parece um bocado o antes e o depois. Não, mas Não, mas o Engraçado. antes, o novo. O mais Welder isso, podia fazer num filme sobre um biopic de Joca, tu podias fazer o Joca. Sim, mas tipo em novo, mas 5 anos antes. Aquela cena. Estás a 5 anos antes. estás a ver o quão acabado tu estás, não é? Percebes? Não. Com bem conservado. Não, mas está. eu estava a pensar num conceito engraçado. Nota-se que ele é bem mais novo que tu. Tu tens que 62 agora? Não, vou fazer no dia 4, 65. Ok. Então está quase, cara. Está quase. Não, mas era engraçado tipo, se metesse essa lógica de tipo ele aparecer como Joca mais novo. Isso era fixe. Ser o Joca mais novo a abrir, a contar piadas antigas do Joca e Isso o era Joca fixe. do presente. Aquelas piadas que fiz bué na altura do Angélico e do Carlos Castro. Olha, Joca, tive uma ideia para o espetáculo, pode ser engraçado. Era o Welder aparecer lá a meio, a ralhar contigo desiludido, porque quem diz, eu achava que ia ser uma grande coisa, o Joca de passar desiludido contigo. E foi isto que eu cheguei. Eu achei que a esta altura eu Isso era estava grande conceito. tipo no Altice Arena e estamos aqui. Aqui 4 tens pessoas. vergonha, Joca, ele envergonhado. 4 pessoas em Coimbra para te ver. Bem mais gente na produção do que para ver a porcaria do espetáculo. Tu Era não tens engraçado. vergonha. Mas Opa, tipo, ele tinha de fazer qualquer coisa ao cabelo, vestir uma t-shirt de Star Wars ou de uma cena Sim, de sim, cultura sim. pop e aparecer lá a ralhar contigo, Não, por estar desiludido Há aqui contigo. 2 coisas diferentes. Há uma que é, ele tinha de fazer qualquer coisa ao cabelo, já era por si, não é preciso para mais nada. Depois, quanto ao t-shirt, eu empresto-lhe uma das minhas. Ok. Sim, tenho Há de bastante. servir na boa. Há de saber. Falta um, então. É Lisboa. Lisboa.
Lisboa depois do dia 30. Então já está muito É tudo fixe. em maio? Tudo em maio. A primeira fase vai ser toda em maio e depois do verão vamos ver e concorrer a estas também. Vamos ver as outras. Para já vou filmar tudo e se ficar como eu quero vai para a net. Mas só se ficar como eu quero. Não digas, vai para a net. Não, é só se ficar como eu quero. Então o que estás a dizer que vai para a net? Porque se ficar como eu quero é que vai para a net. Não é de qualquer maneira. Não digas que vai para a net. Porque vais filmar tudo. Porque eu quero fazer uma edição. A minha ideia de edição é mostrar partes de todos os espetáculos do ator. Ou seja, e depois eles não é fazer uma cena estilo mata. fazendo cortes. Não é uma cena estilo mata de. Mas vais levar então uma equipa contigo para todos? Sim. A equipa do Oaks vai-me filmar nos espetáculos todos. Eu não estou a fazer isto para ganhar dinheiro. Ok. Eu vou perder dinheiro e bastante. Ok. Quero é deixar uma obra fixe. Ok. Very nice. O que é que está a mexer nos fios, caralho? Sou eu. Fogo, meu! Desta vez sou eu. Que aflição, homem. E como é claro, vamos discutir os limites do humor, não é? Aonde lá? Lá, tipo, lógico, vou chamar pessoas ao palco e vamos estar a discutir, cada um vai dizer os limites do humor. Sim, mas tu a gritares com as pessoas. A chapada logo. Sim. Mas quais são, já agora? Os limites do humor. Sérgio. Não Os limites do humor. Eu quero falar com o Helder, São os meu. mesmos da arte. É isso, o Helder está muito Helder claro. Reitor, Eu quais não são os sei limites do humor? Não Sim. sei. E nunca tive essa conversa a sério com ninguém, nem sei se é conversa para se ter ou não, porque não sei. E para mim é onde a Olha, a mim os imaginação limites nos do levar, humor não é chamar um espetáculo Quer humor dizer, negro. interrompeste o Helder, deixa. Anda, Helder. Era o que eu estava a dizer. Eu acho que o limite do humor é onde a nossa imaginação nos levar. Agora, não sei. Isso parece um bom limite, até porque não dá para ter muita coisa acima da nossa imaginação, porque não dá para pensar. Não, tem de se fazer um grupo de trabalho para definir Sim, isso. uma task focus force, group. Não pode ser Sim, mas com definido. pessoas de todas as áreas. Uma velha, uma criança, Um sociólogo. economista, um pasteleiro que faça Faça bolos de bolos de velha. arroz. Olha um fenómeno de velha engraçado que alertaram para isso aqui há uns tempos e eu reparei e acho que se as pessoas fizerem o mesmo também vão notar que é uma cena que é, vocês já viram no supermercado a secção das uvas? Sim. Está sempre aquilo está tudo ratado. Está panicado? Se tu tiveres 5 minutos a escolher uvas, de certeza vão pelo menos mais 2 velhos ou 3 lá buscar uma uva. Sim. Mas é só velhos, eu nunca vi ninguém Não? assim mais novo a fazer isso. Mas tipo, vai sempre alguém lá ratar as uvas. Por isso é Não, que agora eles vendem com o plástico Eu por cima. tenho um amigo que antes fazia isso, Tinhas mas depois esse teu deixou de amigo? fazer. E era novo na Se altura, calhar esse só não amigo. vês pessoal mais novo porque disfarçam melhor. Os velhos Pois, lá descarados não têm Se vergonha. calhar é. se calhar Imagina é. eles fazerem isso com apanhados. ananás. O teu amigo fazia isso, achas bem? Não acho bem, mas acho que é aquela cena de agora a fruta é uma lotaria. De antes não era, já provavas antes. Não, mas o pessoal não fica, não é para comprar a uva, Eu não sei se tu- olha, logo já alguma buscar vez- um bocadinho e siga. Tu já alguma e vez siga as foste compras. comprar fruta ao mercado? Já. Antigamente tinhas um melão aberto para as pessoas irem provando o melão antes de comprar o melão. Mas não compravam um melão que provavam. Não, mas diziam, olha, está a ver como os melões estão bons? deste, E davam-te uma talhada de melão. É deste, exatamente. Não era? Costumava ser assim. E depois era a universidade que tu tinhas de frequentar para saber se o melão era bom ou não era. Olha para isto. Isto é assim que se faz. E cada pessoa tinha um truque diferente. É. Era, cheirava-se por um lado, outro era apertava o melão se ele cedia ou não. Yeah. Sim. Ou Se seja, consegui esmagar o melão. é. E o pessoal que cheira, eu no outro dia vi um gajo a escolher tomates a cheirar. O tomate não cheira, não é uma coisa. Pois não, é uma cena sem cheiro. Mas é a cena dele. Eu não me sinto bem se comprar fruta sem fazer um teste qualquer. Então, Que eu pego melão o é que tomate- vocês gostam? Eu gosto O de verde ou amarelo? todos. Nenhum, não gosto de melão. Não? Eu, tirando dos excessos, gosto dos outros todos. Ok. Pá, mas o melão amarelo se estiver muito raiado, tá bom. É o que eles dizem lá nas instruções, mas não é só amarelo, são todos. Que ele traz instruções agora É. para escolher. Sim, melão. eles depois escolham, às vezes sim. Yeah. Sim. Um tutorial do YouTube. Mas para é na escolher melão. loja ou é da marca do melão? Marca do melão. Pois. Sempre, não sei. Eu Que ele não- traz a etiqueta, por exemplo, nas bananas. às Mas vezes de antes o aquilo vem supermercado preso. metia isso. Nunca vi isso. É, de antes, agora não metem porque eles chegavam à conclusão que não deviam vender. Devia Yeah. ser alguns que ficavam É como discriminados. aquela malta que vai fazer solos de stand-up e diz que vai pôr no YouTube. Depois se quiser não vender bilhetes. Sim. É mais ou menos igual. Pois é isso, eu acho que foi errado isso da tua Eu parte. trabalhava no Pingo Doce e era da secção da fruta. Muitas vezes aparecia pessoal pedindo para escolher. Eu fazia de conta que sabia e dava sempre ação. Tu ouvires o melão. Nas melancias era a Tem. bater. Quando O som. houve o melão e se ele viu o som do mar, está bom.
Agora tentava só ver o que vir, tivesse só lá vir o mais Dunas, diferente. cantado mesmo pelo Rui Reininho, este não, está verde. Está verde. Tu, se conseguires levantar com a pila, não compres, é porque está louco. Sim. Se conseguir dar 3 toques com a pila. Mas o que eu fazia era ir buscar um que estava mais escondido para a pessoa achar que eu estava mesmo a escolher. Sim. Sim, eu estava a guardar este para eu levar mais tarde, mas olha, eu dou-lhe assim. Vá, sim. Tu costumas fazer também, Helder, stand-up? Achei que era elevações com o pênis. Agora já não. Stand-up faço, sim. É? Agora Regular? menos, porque estou a trabalhar lá está no bar, mas sim, com alguma regularidade. Então, mas quando falhar alguém, metes sempre o Helder a atuar. Quantas vezes ele faz os opening act? Pois. Todas. Só Todas. quando não posso. Só quando não pode é que não vai. Yeah. Por mim o Helder atua sempre. Ele ainda por cima é daqueles comediantes que eu gosto, que tem uma guitarra e faz umas paródias e eu gosto disso. Tem dias. Então ele faz uma animação bonita. Ok. E, não, gosto. Ele é fixe, tem um ritmo próprio, uma cabeça própria, e isso é o mais importante. Foi para uma mim. cabeça própria. Sim. Ou Não. hoje funcionam. Isso, eu às vezes peço-me emprestado antes de vir. Sim, e então ainda és mais valioso. Tens um. Ok. Não, gosto. É fixe, e o Helder ajudou-me a produzir, antes de estar a trabalhar no Oaks, ajudou-me a produzir as casas todas e como é claro, também atuava sempre, sim. Ok. Vocês acham que há, assim como há especulação imobiliária, acham que há especulação de casas de stand-up neste momento? Claro que é. Ok. Claro que é. Eu não tenho. Temos casas de literatura stand-up suficiente acima para falar das sobre nossas possibilidades, acham disso? Acho que há pessoal a abrir casas acima das possibilidades. Ok. Que estão a vender barato ou à noite e depois não têm não há uma sustentação financeira para ter nomes de qualidade para a noite que eles pretendem montar. Ok. E depois isso dá no que nós chamamos em mais Uma uma piscininha mergulha- de merda. Uma piscininha de merda. Mais um mergulho numa piscininha de merda. Ok. não é? Tu de um momento para o outro aceitas ir para safar um colega. um puto, um colega que está a começar, não sei o quê. Aceitas ir a uma noite e vais e chegas lá, ei, nunca me meter. Ok. Porque aquelas coisas do sabes o que é? Eu disse ao dono do bar, mas ele não pôs a luz, mas ele não pôs o palco, mas ele não pôs o microfone, não promoveu, e aí eu já não estou. Senda para a capela em Eu cima de uma mesa. eu já não estou nessa fase, boy. Já passei isso, não Ok. me chamas para isso, já não é, pronto. E então há muita gente a fazer. Eu percebo que quem está a começar precisa de fazer isso, precisa de andar, porque estás à espera que te chamem, tu estás a começar, não vais, é mesmo assim. Mas também há malta que é demasiado, está a viver de stand-up acima das possibilidades, e ao mesmo tempo acho que os open mics estão a ficar todos demasiado finórios, todos com malta de quem quer comer camarão a pagar a sardinha, que é, eu tive malta a dizer assim, não, mas tu tens obrigação de fazer pelo menos mais 2 ou 3 open mics por noite. Por noite como? No sentido de, eu organizei esta noite, tenho de ter pelo menos 3 open mics. Obrigação. Porquê? Para ser uma seca para as pessoas comerem? Não, mas estás a dizer o quê? Fazem um open mic, mas fazem Eu logo meto 15 um minutos? open mic. Não, eu meto um open mic. 3 diferentes. E eles acham que é pouco espaço para open mics. Tem de haver mais. Ok. Ao que eu digo, não. A estratégia dos open mics de antes era eles levam os amigos. Pois. E pronto. Mas primeiro isso não acontece. Pois. Primeiro isso não acontece. Segundo, estão exigentes. Terceiro, tenho malta que me diz só quero ir fazer open se for aquela casa, a outra não vou. Porque ao Oaks toda a gente me falta open mics para o Oaks. É? Se for para outra casa não sei onde, o pessoal já fica, e quando é? E quem é? Deixa-me ver se estou livre. Ok. Estás a ver? Pronto. Olha, malta, quem quer fazer open, manda mensagem ao Joca. E eu agora já não adianta mandar mensagem, não? que eu parei Pronto. com esse sistema. Agora o meu sistema eu escolho das pessoas que estão presentes. Ok. Vocês podem fazer open mic. A que horas é normalmente os espetáculos no Oaks? É às 10. Às 10. Às 10. Vocês às 9h30 vão para a porta do Oaks, metem-se em cima de um carro E começam. e façam a vossa cena para quem Claro. está a entrar. Exatamente. Eu já vi isso acontecer no Alive. Eles metem uma Metem banda uma à entrada. banda, sim. Podia- As podia bandas ter- que não merecem estar lá dentro Sim. estão à porta. E podiam fazer isso com o open mic lá. Voltam para treinar o crowdwork, não é? Yeah. Conforme eles vão entrando. Eles vão entrando, vão comentando aí, cabelo estúpido, camisola são estúpida, casal. cara estúpida, vocês são um casal, és muito mais metido do que ele.
Fazer logo treinar aí. Exatamente. Olha, um crowdwork com o pessoal a passar. É fixe, meu. Há um contexto disso no Brasil que se chama pagode de ofensa. Que eles fazem isso. Ok. E são bem agressivos. Mas acho uma ideia boa. Acho válido. Não, mas eu a determinada altura. Mas não és menino ter um palco lá fora para. Não, eles se quiserem que ponham eles. Tens essa abertura. Já me custa o meu trabalho. Se o Bruno quiser. E aquilo é no meio de um monte. Podiam pôr também na base. Na base. Sim, para quem não tem carro, para ir lá acima. Quem estaciona cá em baixo. Metem mais um open mic ali. O pessoal a dar uma moedinha. Ele não sou arrumador, sou stand-upper. Olha, isso era bom. Que era, punhamos ninguém mais subia de carro a não ser a produção. Eu não vou subir aquela merda a pé. Sim. E punhamos isso, que era a cada tipo 100 metros na subida, um open mic. Olha, e depois o pessoal ia subindo. Ou meter o open mic Sherpa. Tipo, está lá embaixo da base, as pessoas vão a pé e ele vai com elas a acompanhá-las a fazer piadas. Olha, no outro dia estava a vir para aqui e a minha namorada disse: não sei o que, deixar estas cuecas fora de sítio. Uma aluna daquelas de trolley. Sabe? Sim. Eu vou subir. Espera aí, malta, estamos a 30 segundos. Só para relembrar, primeiro, episódio 100, parabéns a nós. Parabéns. Obrigado ao Helder por ter aceitado substituir Rafael Videira. E Joca Benço, nós colocamos o teu link. Sigam o Joca no Instagram, sigam o Helder também no Instagram. Como é que estás, Helder? Helder Reitor, Joca Humor, nós colocamos isso na bio e vão ver o espetáculo do Joca ao vivo. Parabéns pelos 100 episódios, são dos meus podcasts favoritos. Já ninguém ouviu. Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é a alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.